Olá, tudo bem? Vamos à nossa aula de hebraico bíblico. Nós falamos no outro vídeo sobre as vogais, né, hebraicas, que são chamadas também de sinais vocálicos. E são 12 as vogais que nós aprendemos aqui. 5 delas são classificadas como breves e 7 delas são classificadas como longas. Tendo dito isto, falaremos hoje sobre as meias vogais ou semivogais. Eu já coloquei aqui para nós adiantarmos do lado para que o vídeo não fique muito longo. Elas são chamadas de semivogais, né, porque elas são abreviadas, são uma breve vogal. E elas são chamadas de Shiva. Shiva são esses dois pontinhos que nós estamos vendo aqui, que seriam os dois pontos do nosso português, mas no caso deles, sempre aparecerá debaixo de uma consoante, tá? Como meia vogal. Existem pelo menos duas classes de Shiva dentro do Shiva simples, né? O primeiro Shiva é chamado de audível, o segundo de mudo. É fácil de reconhecê-los, se nós entendermos aqui algumas questões. Primeiro que o Shiva audível ele só vai aparecer no começo de uma palavra ou no começo de uma sílaba. Aí a gente vai identificar o Shiva audível. E é interessante lembrar também que o Shiva audível nunca vai aparecer numa gutural. Para quem já pegou essa aula, né, para quem conhece, as guturais são 5, né? 4 e às vezes 5. As duas consoantes que não têm som, Aleph e Ain, e o Re, o Het e às vezes o Resh. Então elas não vão aparecer em guturais. Se aparecer uma gutural aqui, por exemplo, ela não vai receber o Shiva audível. Então vamos lá. Aqui nós temos a expressão peri, fruta, começo de palavra, audível. Ele tem som. E qual o som dele? Seria o som de um E, de quase E. Por exemplo, peri seria aqui um E elevado, né, como pri. Mas ele tem que ser falado, tem que ser pronunciado. E aqui, berit, fruta, berit é aliança. A palavra para aliança. Apareceu no início de uma consoante, no início de uma sílaba, no início de uma palavra, não estando numa gutural, logo ele vai ser audível, vai ser pronunciado. Dentre as duas classes de Shiva simples, nós temos a segunda, que é o mudo. O mudo é bem interessante, porque o mudo, aqui em Israel, por exemplo, né, aqui a gente para, não pronuncia, porque ele está fechando uma sílaba. Para quem conhece também, nós entendemos que uma sílaba fechada é quando aparecem duas consoantes, e tem umas regrinhas também que não vale a pena agora, vai ficar muito longo o vídeo. Duas consoantes e uma vogal, sílaba fechada, vogal breve, nesse caso a gente usa um Shiva. E aqui, im, shlu. Quando também, uma outra regrinha, quando aparecerem dois Shivas juntos numa mesma expressão, uma mesma palavra, o primeiro sempre será mudo, o segundo é audível. Então é bem interessante, tá bom da gente compreender. Uma outra questão sobre o Shiva é que ele é simples ou ele pode ser composto. O composto, nós até já adiantamos no outro vídeo, ele só vai aparecer nessas 3 vogais. Primeiro ela vai aparecer num patá, aqui o Shiva, tá vendo? Shiva do lado, patá no outro, ele vai ser composto, porque é formado de duas, de uma semivogal e de uma vogal. Então, Shiva com patá, Shiva com segola e Shiva com a outra vogal breve. Todas as 3 são vogais breves, tá? Naquela outra aula que nós falamos. Então, eles vão formar aquilo que nós chamamos de Hatef, né? Hatef patá, porque é um Shiva mais patá. Hatef segola, é um Shiva mais segola. E Hatef kametz hatuf. Lembrando que aqui é o O, vogal breve O, nunca A, tá bom? Se ele aparecer com o Shiva do lado, esse Tzinho, é uma vogal breve chamada O, nunca vogal A. Aqui algumas expressões rapidinho onde elas ocorrem, onde elas aparecem, né? Shiva mais patá. Ani, né, que é um pronome neutro, eu, então aparece o Shiva mais patá, o Hatef patá. Aqui na expressão Enos, Shiva mais segol, vogal breve segol. Então Enos é homem, humanidade. E Holy, lembra, não pode ser Hali. Embora o Tzinho também, ele numa certa situação, ele aparece como vogal longa A. Mas quando se encontra com Shiva do lado, ele se torna um Shiva composto, que é essa meia vogal, então ele vai ser sempre O.
A, E, O. Outra coisa que vale lembrar é que sempre que você observar um Shiva mais, né, o patá, segole ou A, prevalece, nunca vai prevalecer o som de E, como aqui em cima. Vai sempre prevalecer o som da vogal que está do lado. Se é o O, se é o E. A. Então, tá aqui mais uma breve aula sobre hebraico bíblico.